Olá pessoal, está começando o nosso Empreender, o nosso programa que leva a você de casa muito conhecimento, muita atitude, esperança para que o mundo fique cada dia mais tranquilo, melhor e aguçar aquela sementinha do empreendedorismo. E para isso, hoje, estamos com um convidado mais que especial. Tem revolucionado muito o mercado imobiliário da nossa querida cidade. Está comigo hoje, um grande prazer, Roberto Mauri. Né? Robertinho, para quem conhece. Robertinho. Né? Mas o engraçado é que as pessoas me chamam de Roberto, eu sinto até assim, o que aconteceu? Não, mas é Robertinho para nós, né? Marcelo, obrigado pelo convite aqui no seu programa, é uma honra poder estar aqui. Eu assisto, eu acompanho o seu programa, eu vejo grandes nomes, né, do mercado de empreendedorismo aqui da nossa cidade, aqui do estado, passando por aqui pelo seu programa. Então, para mim é um motivo de orgulho e muita honra mesmo você ter a oportunidade de bater esse papo com você. Isso é muito bom. Mas Robertinho também passou pela área da comunicação. Para mim vai ser uma grande dificuldade aqui, porque é um desafio, né? Você é da área da comunicação e tem um programa também que você faz, o programa imobiliário. É isso. A história da minha vida passa pela comunicação, né? E hoje ela, graças a Deus, eu atuo no mercado imobiliário, né? Junto com o Juliano e com o André, aqui na Imobiliária Conquista. Então eu tive a oportunidade de fazer a união, né? Pegar as duas, a experiência da comunicação e atrelar ao mercado imobiliário. Mas vamos lá, Robertinho não é de Linhares, é, Robertinho? Não. Eu nasci em Ecoporanga, né? Em Ecoporanga? Então vamos contar como é que nasceu esse comunicador nosso. Eu sou de Ecoporanga, minha família é de lá, a família da minha mãe é de Ecoporanga. Né, eu tenho uma origem assim bem simples, né? E engraçado, eu estava vindo aqui para a TV, né? Estava pensando na história da minha vida, né? E toda vez que eu assisto o filme Dois Filhos de Francisco, eu lembro muito da minha infância, porque o estereótipo das crianças daquele filme era o estereótipo, as roupas, né, que os atores usaram naquele filme, eram exatamente as roupas que a gente vestia, eu e os meus irmãos. A casa que eles moraram quando eles foram para Goiânia, né, uma casa de conjunto habitacional feita com aquelas paredes de concreto pré-moldadas. Então, assim, passa um filme na minha cabeça como o filme Dois Filhos de Francisco. Então, eu sou de Ecoporanga, nasci em Ecoporanga, minha família, eu tenho muitos parentes lá ainda. E muito cedo eu fui para São Gabriel da Palha. Né? Meu pai é professor, sou filho de professores. Isso é muito bom, a educação já vai nos mostrar que você tem muito sucesso porque veio desse lado. E aí os meus pais são professores, né? Meu pai é professor de língua portuguesa e ensino religioso. Naquela época tinha ensino religioso nas escolas ainda. Nossa, e o pai professor de língua portuguesa? É difícil um homem na língua portuguesa, hein? O meu pai foi seminarista, ele cursou, né, o seminário aqui em Ibiraçu. Né, meu pai é um cara que eu tenho um orgulho, né, muito grande. Como é o nome do seu pai? José Mauri. José Mauri, né? Conhecido como professor Zé Mauri lá em São Gabriel. Meu pai foi vereador lá em São Gabriel, teve uma vida política lá pública, né? Eu tenho muito orgulho da minha família, do meu pai e da minha mãe, que é uma guerreira também. A minha mãe era, além de lecionar, ela sempre foi muito... Sua mãe também era professora? Minha mãe também era professora. Então ela vendia Tupperware também. Minha mãe sempre foi vendedora. Sempre vendeu Tupperware, Amway, uns produtos, Raco, né? E assim, a minha vida assim, foi uma vida muito feliz, assim, sabe? Muito simples, mas de muito aprendizado, muito feliz. E aí a gente mudou para São Gabriel para ficar mais fácil, né? Tinha mais oportunidades lá para os meus pais na época, eu era muito criança ainda. Mas a gente mudou para São Gabriel e lá em São Gabriel a gente fez a minha adolescência, foi lá, tive muitos amigos lá, né? E foi muito bacana a minha chegada em São Gabriel. E de lá de São Gabriel? Aí de São Gabriel, né, eu tive a oportunidade de fazer uma prova na Escola Técnica em Colatina, era a antiga ETEFES, a minha turma foi a última turma da antiga Escola Técnica, depois virou Cefet, depois virou IFES, que tem um ensino de alta qualidade. Né, eu fui aprovado em edificações na escola técnica. E quando você veio para Colatina, veio só? Eu vim só. Eu fui a princípio morar na casa dos parentes lá, né? É porque a vida já começa a dar as pancadinhas na gente, né? Exatamente. Sair da casa de pai, mãe, sair do conforto sozinho. da casa do pai, apesar de eu ter ido para casa da minha tia lá, né? Pessoa que eu tenho um carinho muito grande.
E depois todos os meus colegas moravam em república, né? E aí eu fui morar numa república também. Os meus pais fizeram questão que eu tivesse essa experiência da república para eu ter um pouco de independência e ver como que as coisas da vida não são simples nem fáceis. Então eu tinha que lavar minha roupa, lavar as vasilhas, limpar a casa. Cada um dos colegas tinha a sua tarefa. Então assim, desde cedo eu tinha a responsabilidade de estudar e de cuidar da casa também, porque era um ambiente coletivo ali, né? Então eu fiz edificações. E o último ano da escola técnica, eu pedi meus pais para que eles me deixassem ir para Vitória cursar o último ano de escola técnica lá, porque eu já estava prestes a ir para o mercado de trabalho. E eu acreditava que na capital as oportunidades eram maiores e de fato são até hoje. Sim, são até hoje. E aí meus pais me incentivaram, eu pedi transferência para Vitória. Aí você foi para a escola técnica de Escola Vitória? técnica para fazer o o último ano da escola técnica de Vitória. Conseguiu para aquela época uma coisa muito difícil, né? Porque é muito concorrido, né? A escola técnica. E aí eu consegui a transferência para lá, cursei o último ano e aí eu consegui um estágio na engenharia do Banestes. Né? Aí foi uma grande oportunidade. Engenharia do Banestes? Porque o curso de edificações ele é ligado à parte de engenharia, né? O curso técnico. Sim, mas por que Banestes? Porque o Banestes, lá na engenharia do Banestes, o Banestes financia imóvel. E quando alguém financia um imóvel, tem um departamento de engenharia que vai lá na casa avaliar se aquela casa, se aquele valor está correto, que a casa fica como garantia. Então, olha bem, o ramo imobiliário já está, né? A gente passa por um período, você está vendo, você de casa, a gente fala muito assim, não é o termos que se usa mais tecnicamente, né? E principalmente na área do psicólogo, eu não poderia nunca falar isso aqui, mas para quem está em casa para me entender, fala assim, ele tem aquela vocação, né? Eu estou me corrigindo, hein? Esse termo a gente não usa mais, mas para você entender, parece que o bichinho já estava... Ali eu tive a experiência de trabalhar pela primeira vez num setor imobiliário, sem saber que um dia eu seria corretor imobiliário, né? Então eu tive muito aprendizado no Banestes. Eu estava ainda no último ano da escola técnica, já fazia o estágio lá. Aí eu concluí o meu curso da escola técnica e findou o meu contrato com o Banestes de estágio. E aí eu voltei meu pai me perguntou, e aí, você vai fazer faculdade de quê? Porque a escola técnica era um ensino médio com curso técnico, né? Sim. Aí eu falei, pai, eu vou ter que fazer engenharia, né? Ou arquitetura que está ligado ao meu curso de edificações. Só que no meio desse caminho, quando eu fui para Vitória, porque eu nasci em Ecoporanga, morei em São Gabriel. Quando eu fui para Vitória, eu cheguei lá, eu ia de ônibus para a escola, eu ficava encantado com as placas de publicidade que tinha na cidade grande, né? Painéis de LED, eu ficava encantado com aquilo, indo para a escola. E quando foi o momento de tomar a decisão de fazer a inscrição do vestibular, na hora de marcar engenharia eu não tive coragem, eu marquei publicidade. E eu prestei o vestibular para publicidade, eu passei lá na FAESA, fiz o curso de publicidade, o meu pai não entendeu nada. Falou, meu filho, não era engenharia, você fez publicidade? Mas eu me encantei com publicidade. E assim, eu fui me encantando com a publicidade no passar dos dias, quando eu morava na capital. E aí eu entrei no curso de publicidade e eu vi que aquilo ali era o meu caminho, né? Eu gostava muito. E aí no último ano da faculdade também, eu voltei à minha origem, fui lá no Banestes, bati na porta do Banestes e pedi um estágio de novo aí no departamento de marketing do Banestes. E aí fui, graças a Deus, muito bem recebido, fiz grandes amigos lá no banco, tenho até hoje grandes amigos lá, pessoas que eu tenho um carinho, que fez parte da minha base, da minha formação, né? E aí eu fiz o estágio lá no Banestes e depois, aí eu já estava no marketing e o Banestes era um grande anunciante. E você já estava formado? Eu estava me formando. 20 e poucos anos. Estava me formando na faculdade em publicidade. E aí, me formando em publicidade, eu vi o meu diretor na época lá do banco, ele falou assim, olha, eu acabei de ter uma reunião com o pessoal da Gazeta e eles me pediram para indicar algum vendedor lá de publicidade. E eu indiquei você. E aí ele me deu a maior força para eu participar de um processo seletivo.
Então participei desse processo seletivo com muito medo, tremendo, né? Porque é muito difícil você acessar grandes empresas. Isso tudo sozinho lá em Vitória? Isso tudo, os meus pais em São Gabriel. Eu morava na casa da minha tia Marinha, qual mando um grande abraço, um grande beijo para minha tia, que me ajudou muito. E nessa fase da vida, a gente precisa disso, e a família ela é fundamental nesse processo. Isso é um ponto muito importante, né? Eu gosto de frisar e pontuar, apesar de te interromper, mas quem está em casa ouvindo, né, ele tem que valorizar isso daí. Todos os empresários que aqui eu entrevistei, todos os meus convidados, eles muito valorizam a família. Então, a você de casa, dê valor à sua família, dê valor ao seu pai, sua mãe, orgulho, né? Tenha orgulho e honre pai e mãe. Né? Com certeza, isso foi fundamental na minha vida inteira e até hoje. E aí, a minha tia sempre me deu muito apoio, muito carinho lá em Vitória. E o resumo dessa história é que eu consegui a vaga de emprego lá para vender classificados do jornal A Gazeta. Isso é. E aí eu entrei na Gazeta e comecei a vender classificados e aí eu fiquei. A Gazeta foi uma grande escola para mim, me deu muita oportunidade, né? E eu passei 13 anos na Gazeta. E aí na Gazeta você passou por várias etapas. Mas nosso tempo ele corre, né? Você que é um apresentador também sabe disso, né? Você de casa vai ali tomar aquela aguinha rapidinho, não saia daí, nós voltamos daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Empreender, hoje com o nosso querido Roberto Mauri, é o nosso convidado, um comunicador nato, né? E no bloco anterior eu perguntei, né, Roberto? Passou por vários pontos da sua última empresa, que foi a Gazeta. E isso. Essa é uma escola também, né? Não, a Gazeta, além de uma escola, foi uma escola, uma faculdade, uma pós-graduação, um doutorado em comunicação, em relacionamento com as pessoas, em respeito ao próximo. A Gazeta é uma empresa que eu admiro muito, tenho muito carinho pelos profissionais da Gazeta que passaram comigo lá na... Eu fiquei 13 anos na Gazeta, então era uma família, é uma família para mim. Tenho muito carinho pelas pessoas de lá, o Café, o Cariê, que se foi há pouco tempo atrás, né? Todo mundo que trabalha na Gazeta sabe da importância e do que o Cariê representa na comunicação aqui do Estado, né? Um cara que fez toda a diferença. Então, sou muito grato à Gazeta pela escola que eu tive lá. Eu fui muito incentivado lá, muito motivado a tomar decisões, a ir adiante. Então, foi muito importante isso na minha carreira. E você vê que você buscou, eu acho isso muito importante. Abrir portas, né? Nós que estamos aqui também fazendo televisão, isso vai abrir portas. Mas muitas pessoas não enxergam aquela oportunidade que vai passando. E eu enxergo que você é uma pessoa que consegue ver a oportunidade. Quer dizer, você já juntou a comunicação, aquele bichinho lá da engenharia já te mordeu, né? E hoje você está com a conquista, né? Que você falou aí do nosso amigo, né? O André, um abraço para você, André. Temos que trazer o André aqui também, né? Para a gente entrevistar, porque é uma história também bonita. E o Juliano, né? Juliano também, são pessoas... E você conseguiu montar, né? O André, que é mais empresário, o Juliano, um pouco mais operacional, mas que tem uma visão muito grande. E você, em uma outra ponta da estrela, vamos assim dizer, que é fazer esse network com todo mundo. Então... antes de chegar na conquista, tem uma passagem da minha vida que é muito importante e eu não posso deixar de falar aqui, que foi a experiência de trabalhar na Associação Vidas. Eu saí da Gazeta, fui trabalhar na Associação Vidas, por lá eu passei 2 anos. E aí, assim, aconteceu uma transformação na minha vida do ponto de vista de ser humano, assim. Eu trabalhei lá com o Héctor e com o Babal, né, com a diretoria da Associação Vida, com o Luiz Cordeiro, ao qual mando um grande abraço fraterno mesmo, pro Rubens, pro Adervânio aqui do Oriundi. Sim, Babal, eu vou mandar um abraço, vou tomar seu tempo de novo, vou mandar um abraço. A gente tem que chamar o Babal, né? Babal, você está convidado para vir aqui, porque é empreendedor, empresário, e meu colega de faculdade. Ai, que bacana. Formamos juntos. Então, Babal, ó, quero você sentado aqui. Bacana, uma bela história de vida aí e de empreendedorismo, né? Sim. Tem a família lá do Babal. Então, eu passei pela Associação Vidas, eu tive aí uma escola, uma faculdade, um MBA também em ser humano, em amor ao próximo.
grandes empresários, dedicando muito tempo do seu dia, dos seus dias pelo próximo, né? Indo a Brasília, captando recursos para os hospitais. Está aí a transformação do Hospital Rio Doce, do Hospital São Camilo lá de Aracruz. Olha, eu trabalhei 2 anos nessa área, eu desconheço movimentos como esse pelo Brasil. Um muito famoso é Barretos. Eu tive a oportunidade de ir em Barretos, conheci o Hospital do Amor lá de Barretos. É assim, é só o amor mesmo para transformar, né, os hospitais filantrópicos aqui no Brasil. Então eu tive uma grande oportunidade de trabalhar lá e a união das experiências que eu tive, né, desde Ecoporanga, aquelas lembranças que eu tive passando, né, pela escola técnica, pela engenharia do Banesp, pelo marketing do Banesp, pela Gazeta, pela Associação Vidas, essa coleção de experiências, Marcelo, ela me trouxe até a conquista, né? No ano de 2018, eu recebi, um sábado eu estava fazendo um jardim da minha casa, eu recebo a visita do Juliano Capellini, que é meu sócio hoje. O Juliano me fazendo um convite para ser sócio dele, para a gente montar uma imobiliária, né? E a princípio eu fiquei meio em dúvida, eu não sabia, o mercado imobiliário não era a minha praia. Se ele tivesse me chamado para montar uma agência de publicidade ou alguma coisa... Mas o que eu vou dizer? Eu que já participei da parte de construção de Linhares, tive uma empresa de construção, eu tenho que dizer, você mudou, revolucionou o mercado imobiliário de Linhares, não é? Tanto é que você está aqui sentado, porque fez a diferença, né? Essa experiência, essa vida, levou à conquista. Comprar e vender todo mundo faz desde antes de Cristo. Né? Eu costumo dizer isso, né? Quem está no comércio, saber comprar e vender é muito importante. Mas a imobiliária tem um quezinho a mais. Esse quezinho a mais, ele está aí com você. Então assim, eu agradeço, Marcelo, o feedback, né? Ele é muito importante. É muito importante o feedback. Ele é importante e é real, tá, Robertinho? Porque mudou a maneira de fazer negócios em Linhares. Mas tem uma coisa que eu acho muito importante falar, né? A minha chegada na Conquista, ela tem eu acho que o segredo do nosso negócio está na relação dos sócios. O André e o Juliano são caras super experientes, eles são novos e com a experiência incrível do mercado, né? O André tem um perfil, o Juliano tem um perfil e eu tenho outro perfil, mas o que nos une é a capacidade do entendimento do negócio, né, da experiência deles no negócio, porque eu ainda sou inexperiente no mercado imobiliário. Eu não tenho a experiência que o Juliano e o André têm, construindo mais de 700 casas aqui em Linhares, com 14 anos de experiência no mercado. Eu estou muito longe deles e de outros colegas do mercado imobiliário aqui de Linhares, como o Tarcísio Elmer, que vai fazer 20 anos de mercado, que é referência. E eu tenho que trabalhar muito ainda para chegar, né, no nível do Tarcísio, das meninas da Prisma, do Ednei lá da Exímia, do Chelê, que é um corretor super experiente. Então, assim, eu olho para essas pessoas e eu me espelho nelas, assim, eu busco entender como é que elas agem, como é que faz, para eu aprender com elas. Então, eu acredito que a minha experiência no mercado imobiliário tá sendo olhar um pouco o que o meu mercado faz e principalmente assim, o que o mercado de fora faz também, né? Então é um misto das minhas experiências de vida, é um misto do que eu observo no mercado local, no mercado estadual, no mercado nacional e às vezes também pesquisando o que acontece fora do país. Aí às vezes de noite assim, você acorda no meio da madrugada com um sonho e fala assim, puxa, eu tenho que fazer isso. E aquilo você perde o sono à noite e você passa a não dormir nas noites anteriores até que você starta um projeto. Robertinho, nós falamos de você, mas Robertinho é casado, não é? Com quem? Porque fala aí, porque quem vai apanhar se não chegar em casa é você. Eu sou casado com a Fernanda Perucchi, a família dela é de João Neiva, né? Eu conheci a Fernanda em Salvador. O que você foi perder em Salvador? Eu fui... Você é aquela aventura de carnaval que casou? A gente se conheceu, na época eu trabalhava na Gazeta e eu sempre fui muito curioso, né? Tá aí um pouco do que você estava falando aí da pegada de comunicação. Eu sempre fui muito curioso
E eu fui no Festival de Verão de Salvador para eu conhecer a estrutura do festival, porque aqui no Espírito Santo, naquela época, a gente tinha um Festival de Alegre. E o Festival de Alegre era um cliente da Rede Gazeta. Então eu precisava entregar para o Festival de Alegre o melhor que tinha no mercado. E eu só podia entregar o melhor se eu conhecesse o melhor. Então, no Brasil, o maior festival que tinha naquela época era o Festival de Verão de Salvador. Era muito famoso, era um objeto de desejo do folião, eu vou chamar assim. Sim. Então, era inevitável não conhecer, eu tinha que conhecer o festival e a estrutura. E eu fui lá, passei 4 dias lá e lá eu conheci a Fernanda. E aí a gente começou a namorar. Logo depois nos casamos, logo depois a Gazeta me deu a oportunidade de vir para Linhares para assumir a gerência comercial da emissora aqui em Linhares. E aí a Fernanda veio comigo, né? A gente casou aqui em Linhares. Casou aqui? Nós casamos aqui em Linhares. A gente namorava até então e nós casamos aqui em Linhares. Então daí nós tivemos a Cecília, que tem 5 anos hoje, tem a Malu, né? Assim, e quando eu não estou trabalhando, eu estou familiando. Familiando, assim. Gostei desse termo, Estou familiando, porque o trabalho a gente sabe que a gente dedica muito tempo no trabalho, né? Às vezes 12, 18, 24 horas por dia, e eu não estou... É verdade, assim, às vezes, por exemplo, nós temos o jornal imobiliário, na época do jornal imobiliário a gente trabalha 24 horas por dia. Sim. Né? Então, e nos tempos que a gente tem para a família, tem que ser da família 100%, né? E tem que passear, tem que familiar mesmo. Familiar, né? Mas, Roberto, foi um prazer muito grande, né? Nosso tempinho de televisão vai acabando, né? E foi muito enriquecedor esse programa. Te juro que eu acho que quem está em casa foi presenteado com uma história bonita e com essa superação. Mas como todos os nossos convidados, eu quero que você, que já é experiente em comunicação, olhe para aquela câmera e diga para quem está em casa assistindo o Empreender, que conselho você daria para aquela pessoa que quer começar ou aquela pessoa que quer dar uma mudança na vida, uma guinada na vida. Você que foi lá de comunicador, de engenheiro e viu a placa que você quer ver, né? Uma placa deu uma diferença, deu uma direção na sua vida. Então o que você diria para aquela pessoa que está ali em casa, naquela câmera ali, para a gente... Então, eu diria para você que é o seguinte, nunca desista dos seus sonhos, né? Por mais maluco que ele seja, né? Claro que com o pé no chão, lá na imobiliária, eu e os meus sócios, nós temos um ditado que a gente leva muito a sério, que é a cabeça nas nuvens e os pés cravados no chão. Então, assim, não deixe de sonhar, mas quando você for em busca dos seus sonhos, sempre com o pé no chão, calculando os riscos, né? Calculando até onde você pode chegar, mas nunca deixe de sonhar. Tem um ditado que eu sempre falo lá no Imob TV, que é uma frase do ex-governador Paulo Artung, que é: crie, trabalhe e confie. E eu acho que a nossa vida está muito pautada nisso, no nosso âmbito familiar, no âmbito profissional. Então, não tem outro caminho se não for o trabalho, muito trabalho. Não tem outro caminho, tem que trabalhar mesmo, tem que dedicar, tem que sonhar, tem que criar e tem que produzir, tem que ir atrás dos seus sonhos. Então, empreenda. Se você quer vender chup-chup, faça o melhor chup-chup, a melhor embalagem de chup-chup e tenta agregar valor naquilo para você se diferenciar do mercado. Com amor. Eu acho que é o amor, Marcelo. O amor pelo que faz, que é o segredo, né, do caminho aí da prosperidade. Gente, e o nosso Empreender, né, vai ficando por aqui. Foi uma honra ter Robertinho aqui conosco e principalmente a sua audiência aí de casa. O Empreender fica por aqui.